Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Eu quero falar hoje a respeito de dois lados da vida das pessoas de Deus aqui nessa terra. Existe aquele lado bom, vamos dizer assim, aquele lado positivo, e existe também o lado negativo, humanamente falando. O lado positivo, todo mundo gosta de falar. E hoje em dia se ouve muito falar sobre o lado bom das coisas. Do lado agradável de se ouvir, o aspecto agradável da vida das pessoas de Deus. Nós sabemos que as pessoas de Deus, elas alcançam vitórias nesse mundo, elas têm momentos de alegria, e a palavra de Deus até nos manda alegrar no Senhor, várias vezes. O fruto do Espírito é alegria, é paz. Mas existe o outro lado também, daqueles que servem a Deus nesse mundo mau, nesse mundo tenebroso. E eu queria mostrar para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Observe o que eu vou ler aqui agora. Está escrito em Hebreus capítulo 11, 36 ao 39. Olha só. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Você já imaginou você nessa situação? Andando errante pelas covas, pelas cavernas da terra, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, conforme está escrito aqui. Você já se imaginou? Já pensou nós sendo mortos ao fio da espada, sofrendo um apedrejamento, sendo cerrados? Que mais, hein? Que mais? Desamparados, aflitos e maltratados. Você já imaginou na situação? Aqui está falando de quem? Dos derrotados? Dos endemoniados? Porque na visão de muitas pessoas hoje, quem passa por isso é derrotado, é endemoniado, é porque tem um mal na vida e o mal tem que ser afastado. Não, meu irmão, minha irmã, aqui está falando dos heróis da fé, dos homens que eram tão de Deus que o mundo não era digno deles. Estes homens, eles não receberam um bom tratamento aqui nessa terra. Eles não tiveram uma vida fácil, por um lado. Se nós vermos aqui em Hebreus, também no mesmo capítulo, no versículo 30, fala do lado bom. Olha só. Pela fé caíram os muros de Jericó. Vamos ler o versículo 33. Diz assim:
os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Interessante, aqui diz, escaparam dos fios da espada, foram livres do fio da espada. Mas no que nós lemos agora há pouco, foram mortos ao fio da espada. Então existe o lado de ser morto ao fio da espada. Existe o lado de escapar do fio da espada, mas existe o lado, a possibilidade do servo de Deus cair, ser morto ao fio da espada. Significa que o sofrimento pode vir sobre a vida da pessoa que serve a Deus. Esse é o outro lado que tem que ser falado. Mas para muitas pessoas que creem num evangelho triunfalista, que creem na confissão positiva, para muitos isso aqui é ser derrotado. E até estar endemoniado. Para muitos, eles pensam assim, mas não. Um servo de Deus pode estar maltratado, afligido. Uma pessoa de Deus pode estar maltratada, afligida. Pode cair morta ao fio da espada, pode passar por injustiças terríveis. Quantos servos de Deus não passaram por provas terríveis, foram tentados, provados, foram mortos? Quantos? Na Bíblia mesmo, Estevão foi apedrejado, Paulo foi apedrejado. Olha o que Paulo passou. O apóstolo Paulo, ele fala. Vamos ler aqui, olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Muito forte, né? Passar fome, Paulo passou, os apóstolos passaram. Teve épocas que eles tinham abundância, tinha fartura, mas teve outra época que eles estavam do outro lado da moeda. Vamos dizer assim, no nosso linguajar popular, o outro lado da moeda, a outra situação que pode sobrevir. Paulo até chegou a dizer que tinha experiência de tudo, de fartura e de pobreza. Mas para muitos hoje, se você está pobre, se você está passando falta, é porque você não tem Deus, é porque você não tem fé. Eu pergunto, e Lázaro? Lázaro era mendigo, doente, estava na porta de um rico, desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, morreu. Morreu não, ele foi levado para os anjos, pelos anjos, lá para o paraíso, para a presença de Deus. E aquele que estava rico foi para o inferno. Não é verdade? Veja que existe o outro lado. E nós não podemos nunca, ao ver um irmão passando uma dificuldade, dizer para ele, isso é porque o diabo está na sua vida, isso é porque você não tem fé. Não caia nesse erro, meu irmão, minha irmã. Não cometa esse erro. Tem uma passagem aqui em 2 Coríntios, que está escrito assim, no versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Olha aí, hein? Olha que coisa. Paulo fala aqui palavras como perseguidos, abatidos, que mais? Perplexos, atribulados, angustiados. Você já esteve angustiado alguma vez, meu irmão, minha irmã? De repente você até está, né? Nesse momento. Pois é. Os apóstolos passaram por isso, os servos de Deus do passado. E os servos de Deus hoje também têm passado por coisas até piores. O apóstolo Paulo também fala aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo que tal que até da vida nos desesperamos. Ou seja, Paulo ficou desesperado da vida por causa do sofrimento que veio na Ásia. Não é isso que nós lemos? O sofrimento. Veja o que ele diz aqui também em 2 Coríntios, no capítulo 23. Não, capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Oh, meu irmão, minha irmã, veja o que os homens de Deus passam. O apóstolo Paulo aqui nos dá um exemplo. E eu posso ver também o apóstolo Pedro dizendo aqui, em 1 Pedro 4:12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a nós, a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Lembrando também, o apóstolo Pedro está falando sobre padecer como cristãos. Eu me lembro também, lendo esse texto aqui de Hebreus 11, que fala que os servos de Deus eles eram maltratados, os heróis da fé. Eu lembro aqui de 2 fatos que estão registrados no livro de Crônicas. O primeiro aqui no final do livro de Crônicas, nós podemos ver aqui no capítulo 36, versículo 15, olha só. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Você já imaginou zombarem de você? É ruim, não é?
Aqui nós vemos mensageiros de Deus sendo zombados. É muito ruim quando alguém zomba da gente. Eles foram zombados e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Esse é um caso, né, que está registrado aqui. Nós vemos como que estava a situação de Israel na época que Nabucodonosor tomou e levou os judeus cativos. Um pouco antes, na época de Ezequias mandou os correios passarem por Israel, convidando o povo para se arrepender. Mas olha o resultado, um dos resultados. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Isso está escrito em 2 Crônicas 30:10. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Está vendo? Riram e zombaram deles. E esses correios aqui eram servos de Deus. Estavam levando a mensagem do arrependimento para o povo. Estavam sendo usados por Deus, mas riram deles, zombavam deles. O que eu quero dizer com tudo isso, com essa meditação de hoje? Quero dizer o seguinte, quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, que a nossa vida aqui não é fácil, não. Você viu Paulo dizendo lá, em trabalhos, em fadigas. Os servos de Deus, às vezes estão sendo abençoados, as pessoas de Deus às vezes estão na alegria, mas não vão faltar dias de lutas, de choro, de dor, de aflição, de contrariedade, de desgosto. Sim. Às vezes tudo está dando certo, mas às vezes tudo vai dar errado. Faz parte dessa nossa vida aqui na Terra. E não é porque você agora está chorando que tem um demônio na sua vida. Não é porque as coisas não estão dando certo que você não é de Deus, que você não tem fé. Não. Não. De jeito nenhum. Às vezes pode ser falta de fé, às vezes o sofrimento pode ser um demônio, mas nem sempre. Os servos de Deus sofrem, padecem. Existe esse outro lado. E nem por isso, quando padecem, sofrem, a palavra de Deus os chama de derrotado. Pelo contrário, são vencedores. Aqueles que foram mortos ao fio da espada, eles são derrotados? Não. Eles são vencedores, eles venceram a morte. Em face de morte não amaram a sua própria vida, como está escrito num lugar lá em Apocalipse, a respeito dos santos da tribulação. Meu irmão, minha irmã, você ama Jesus mesmo? Eu amo Jesus. Se nós amamos o Senhor, de verdade, a melhor hora para se demonstrar isso, não para o Senhor, né? Porque o Senhor nos conhece, mas para nós mesmos, é no momento que as coisas não estão dando certo. É no momento da luta, da prova, da provação, da tentação. Esse é o momento de nós ficarmos firmes. Como diz em determinado lugar lá do Velho Testamento a respeito de um exército. Estavam cansados, mas ainda perseguindo. Que Deus abençoe e guarde esta palavra no teu coração. Por um lado, algumas vezes escaparam ao fio da espada, porque não era a hora. Deus não permite acontecer de um servo dele ser morto ao fio da espada antes da hora. Mas também foram mortos ao fio da espada. Se escaparam ao fio da espada, venceram. Se foram mortos ao fio da espada, venceram também. Com Deus, nós nunca perdemos. Se temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores.
Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.